Fábio Weingarten, coordenador da campanha do presidente, um dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, acaba de repostar um vídeo no qual o jogador Neymar faz a confirmação do seu voto. Ele já havia sinalizado simpatia, aquela coisa. Neymar aparece fazendo o número de Bolsonaro e cantando, movendo ali, dublando um jingle que fala 22 é Bolsonaro, 22 é o número de Bolsonaro. E o Neymar, então, aparece fazendo uma coreografia, defendendo o número do presidente. Ele confirma a declaração do voto em Bolsonaro. Eu vou fazer o seguinte, como o Yuri está voltando, eu vou chamar ele correndo, porque ele vai se sentar desesperadamente, tentar ligar o microfone a tempo. O Edu é parceiro, não vai jogar ele aqui nessa situação, mas traz ele aqui, porque eu queria um pouco, se puder, o Neymar. Perdão, o Neymar não dá, mas o meu que é muito melhor, o meu Pelé também, muso do catete, Leandro Rezende. Tem algum jogador japa, assim, maneiro? Não. Jogador japonês? É. Teve, aqui no Brasil, teve o pioneiro, era aquele do Santos, como é que era o nome dele? Tinha o Paulinho Kobayashi, teve o Kazu, teve um jogador. E o último japonês Mas quem você quer ser? Aquela, vai pensando. Quem que me inspirava, né? E o último, pior que o último japonês, de seleção japonês, jogou aqui no Botafogo, eu tô vendo a cara dele, tô esquecendo o nome. Eu não lembro se era Tanaka ou Takada. Honda. É, o Honda. Cara, mas aí cantaram pra você Verdade. E pra mim também. Eu não sei se valeu. Cadê o Pelé? Cadê o meu queridíssimo Leandro Rezende aqui do lado também? Gente, qual é o impacto disso, Confirmação de um voto de celebridade. E justo num dia em que o presidente falou, o Lula tem os artistas, mas basicamente ele disse, o Lula tem os artistas, eu tenho o povo. Aí hoje ele também lança a mão de uma celebridade, que aliás não é novidade, tá? O Neymar é bem bolsonarista mesmo. Ele passou os últimos anos aí, por experiência própria, eu sei, porque ele deflagrou uma onda de hate pesado depois de uma crítica minha a uma operação que deixou 28 mortos no Jacarezinho. Ele foi fazer eco, a essa política que gerou aí a mais letal operação no Rio de Janeiro. Então, ele faz eco a esse tipo de corrente, mas agora crava, pede um número e voto na véspera da eleição. Leandro? Dani, o impacto que tem, que é o principal jogador brasileiro da atualidade apoiando o presidente que está em busca aí da reeleição, O Neymar sabe do alcance que tem, sabe da referência que ele é para muitos jovens que, como ele, vem de uma realidade, ele vem da Baixada Santista, difícil do futebol e consegue vencer na vida. O Neymar sabe muito bem do impacto que uma declaração de voto dele tem, porque isso já vira peça, imediatamente circula nas redes sociais. O Neymar tem um apelo evidente por ser hoje o principal jogador do Brasil, É como se o Ronaldo, lá em 98, às vésperas da Copa, tivesse declarado apoio no Fernando Henrique, para ficar só na campanha ali de reeleição do Fernando Henrique no ano de Copa do Mundo, também às vésperas de uma Copa do Mundo. Nesse sentido, Dani, o Neymar ontem teve a visita lá, do presidente Jair Bolsonaro, lá no instituto que leva o nome dele. O Neymar teve ali uma peça também divulgada pelo Fábio Faria, pelo Fábio Weingarten, do presidente, de um vídeo do Neymar falando que gostaria de estar lá em Santos, no Instituto Neymar Júnior. Então, é uma jogada casada, óbvia, para essa reta final. O presidente ontem esteve em Santos e hoje os articuladores aí da comunicação do presidente soltam esse vídeo do Neymar. E aí a disputa vai para o campo, porque o ex-presidente Lula tem ex-jogadores ali na campanha dele. O Raí já gravou o vídeo, Raí, craque do São Paulo. Juninho Pernambucano está desde o começo da campanha do ex-presidente Lula. São ex-jogadores, alguns jogadores também que estão atuando em alguns times de futebol têm começado a declarar apoio nesses últimos dias. Teve um movimento, por exemplo, de jogadores da base do Palmeiras, que é o time do presidente Jair Bolsonaro, jogadores da base do Palmeiras, isso virou notícia em alguns portais de esporte, jogadores da base declarando voto no ex-presidente Lula. Quer dizer, é um momento que está todo mundo se mobilizando, declarando seu voto aí nessa reta final. A Renata maravilhosa, que sempre entrega tudo, inclusive o climão, E os saudosos Brumar, quem era fã do casal Bruna Marquezine e Neymar, que ela agora estouradaça, hollywoodiana, mais um orgulho para o Brasil. O casal rompeu há muito tempo, já sabido, mas ela declarou voto em Lula e defende a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e ele agora aí com Jair Messias Bolsonaro. Yuri Pita.
Mas o mundo do esporte passou aí a também fazer parte dessas disputas. Não passou, né? A gente falou aqui de alguns ex-jogadores, o Casagrande foi da democracia corintiana junto com o irmão do Raí, Sócrates, isso nos anos 80, ainda sob o jugo do regime militar. Mas nessa questão do esporte, o presidente Jair Bolsonaro vem conseguindo alguns aliados importantes, né? E alguns, inclusive, que entraram na política, como, por exemplo, o jogador de vôlei Maurício, que se tornou aí um vocalizador importante das bandeiras conservadoras do presidente Jair Bolsonaro, para citar um exemplo além do futebol. E vale lembrar, aí, já que a gente mencionou também os apoiadores do ex-presidente Lula, que ele foi na segunda-feira, se não me engano, um encontro do qual participaram alguns ex-atletas esportivos, enfim, mas no meio do futebol e principalmente entre esses jogadores que são da seleção brasileira ou já foram da seleção brasileira, me lembrei também do Lucas Moura, que também declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro e também fez uma série de postagens ali contra a esquerda, um discurso bem ideológico contra o campo do ex-presidente Lula. Gente, o próprio Neymar postou, o nosso timaço, o Igor Peixoto, a Bianca está aqui com a gente. A Bianca também, minha editora executiva, né, monitorando. O Neymar já postou na rede dele, na conta dele, no TikTok. Lembrando que, primeiramente, o anúncio veio por Fábio Weingarten, o assessor da campanha, o assessor amigo até do presidente Jair Bolsonaro. E agora o próprio Neymar em campo leva para as redes sociais dele a sua declaração de apoio a Jair Bolsonaro. Faltam 2 dias e 15 horinhas para o primeiro turno, perdão, não tem ninguém dormindo no ponto, tá todo mundo, ó, correndo. E se o Yuri Pita sair do estúdio de novo, eu vou fazer mais uma vez. E você não vai contar com a complacência do Edu Petrelli, essa solidariedade masculina, entendeu? Vou romper com isso. Aqui o Edu tá falando, né? Takehiro Tomiyasu, melhor jogador japonês da atualidade. Joga no Arsenal. Verdade. Tá, mas você vai ficar com o Honda, que eu não sei, acho que não joga mais. O Honda é ex-jogador, foi o último grande pronto. craque. Assim. Pronto, eu confesso que, enfim, esse ano tá tão esquisito, né, que teve carnaval depois da Páscoa e Copa depois da eleição. E aí eu confesso, meu filho tá colecionando o álbum, eu não. E aí eu tô bem desatualizado para falar a verdade. O álbum é uma fortuna, mas daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso.